não consegui, eu vou ter. Quer que eu tente? Ah, consegui. Foi. Agora começou. Está gravando. Acho que estabilizou a rede. Então, tá bom. Gente, boa tarde a todos. Prazer enorme em revê-los. Eu queria apresentar para vocês a professora Maria Aparecida Visconti. A professora fez o mestrado e o doutorado dela aqui em Fisiologia no IBUSP. Desde 1987, ela é docente do Instituto de Biociências. Ela tem uma longa carreira de pesquisa voltada à fisiologia, com especial atenção à fisiologia das células pigmentares e as suas alterações. E além da sua carreira de docente, de pesquisadora, a professora Cida tem um histórico, por um interesse próprio, vamos dizer até quase uma vocação, e ela participou de vários comitês de ética em pesquisa com animais, tanto do Instituto de Biociências como em outras unidades da USP. Então, a professora Cida, há muito tempo que ela é muito dedicada à leitura, compreensão do funcionamento dos comitês de ética em pesquisa com animais, tá bom? Então, uma grande honra ter uma pessoa com tanta experiência, uma professora dedicada e muito experiente do Instituto de Biociências, que vai fazer uma apresentação hoje. Obrigada, Regina. Pode começar, João? Apresentar o primeiro slide, claro. Por favor. Só um instante que desculpa, eu vou deixar como PDF, que aí ele roda melhor. Aí você vai me falando, Cida, quando for para mudar. Né? Na realidade, essa minha participação nos comitês de ética começou um pouco por acaso, em função da legislação, porque pela Lei Arouca, um dos participantes das comitês de ética tem que ser necessariamente membro de uma ONG conservacionista. E eu era membro do Centro de Estudos Ornitológicos, que tem mais de 40 anos, e na época eles estavam procurando essas pessoas, né, para fazer parte, e aí uma colega do departamento sabia que eu fazia parte, aí eu comecei a participar. Então, eu participo na Faculdade de Medicina, no Biociências, na Psicologia, aí eu associei minha irmã também, e ela participa no IO, é minha suplente na Medicina, enfim, a gente vai fazendo, né, porque é obrigatória essa participação. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje é um pouco sobre essa legislação para experimentação em animais, tá? Próximo, João, por favor. Então, em 1822, foi promulgada a primeira lei de proteção aos animais na Inglaterra. Você vê que ela é bastante antiga. Aqui no Brasil, foi em 1934, durante a ditadura Vargas, que foi feito um decreto-lei, né? E que considera maus tratos a mutilação ou ferimento feito de forma voluntária em animais, mas já abria exceção para aquelas operações praticadas no interesse da ciência, né? E essa lei, ela não trata diretamente da pesquisa e vivissecção, ela considera maus tratos abandonar um animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de administrar tudo que humanitariamente se lhe possa prover, inclusive assistência veterinária. E ainda não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados a todo animal cujo extermínio seja necessário. Assim, esse cerne da lei, na realidade, ele perdura até hoje. Claro, com uma legislação mais avançada, com mais mecanismos de proteção, mas, basicamente, esse é o cerne de todas as legislações de proteção de animais. E nenhuma delas inclui animais da agropecuária, animais para produção de carne ou ovos, eles não fazem parte dessa legislação, eles têm uma legislação específica, tá? E esse decreto ficou em vigor até 1979, vejam que foi bastante tempo, né? E aí, em 79, próximo, João, por favor. Em 79 foi aprovada uma lei, a Lei 6638,
que ela estabelece normas para a prática didático-científica da vivissecção, né? Ela fica permitida, autoriza, os biotérios e o senso de experiência e demonstração com animais vivos deverão ser registrados. Isso é uma coisa importante, em órgão competente. Na realidade, a próxima, João. Essa lei ela teria que ser normatizada, mas não foi completamente normatizada, mas enfim. Aí, quando que você pode fazer vivissecção, né? Você tem que ter anestesia, sem emprego de anestesia de forma nenhuma. Tem centro de pesquisa ou estudo, tá? Eles têm que estar registrados, se não tiver registrados, não tem como. Tem que ter supervisão de técnico especializado. Então, todas essas práticas necessariamente têm que ter um médico veterinário presente, tá? Na medicina, por exemplo, eles têm, acho que 3, além do Eduardo, que é o supervisor do biotério, que é veterinário, eles têm mais 3 veterinários, pelo menos, porque lá eles fazem muitos treinamentos de prática cirúrgica. Então, necessariamente tem que ter, no caso técnico especializado, um veterinário, né? Os animais têm que ser de biotério. Se não for de biotério, você não pode. E qualquer estabelecimento de ensino que tenha menor de idade, primeiro e segundo graus, você não pode fazer essa prática. Como eu sou antiga, eu cheguei a fazer alguma coisa quando eu estava no colégio, mas hoje em dia não pode mais, tá? É que eu sou bem antiga. Então, você tem todas essas normas, né? E realmente é uma coisa que é delicada, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado. A próxima. E aí, outra coisa que é importante, ele só pode ser submetido a protocolos já estabelecidos que constituem a pesquisa ou programa de aprendizado cirúrgico, tá? Todos os protocolos novos, eles têm que ser aprovados necessariamente pelas células. E aí, você pode trabalhar com isso. Quando houver indicação, o animal pode ser sacrificado, tá? Seguindo prescrições científicas, e aí tem todo um procedimento de eutanásia. Eu coloquei no Classroom um documento que detalha todos os procedimentos de eutanásia para os diferentes grupos animais, os métodos que são recomendados ou não são recomendados, não são aceitáveis. Então, vocês podem dar uma olhada lá que tá bem especificado. Se o animal não é sacrificado, ele pode sair do biotério 30 dias após a intervenção, desde que destinado a pessoas e entidades idôneas que por eles queiram responsabilizar-se. Na realidade, nenhum animal sai do biotério depois que ele passou por um procedimento, tá? Se no procedimento ele não... ao fim do procedimento, necessariamente, eles são eutanasiados, tá? Isso não é permitido, a saída do animal. Se a gente pensar, pode ter problemas de infecção, de transmissão de doenças, mesmo o animal de biotério. Então, por segurança, eles não, apesar de ser permitido, eles não são doados para ninguém. O próximo, João. Aí tem uma série de infrações, né, que são previstas, e uma que eu acho muito importante, né, é a interdição e cancelamento do registro do biotério, do centro de pesquisa no caso de incidência. Então, isso realmente é muito sério, os biotérios têm que ter muito cuidado, porque se você tiver algum problema, tá, o registro é cancelado. Então, imagina se o registro cancelado da USP, são interrompidos todos os procedimentos. A mesma coisa com as comissões de biossegurança, que eu também trabalhei um tempo, trabalho com substâncias radioativas. Se você tem um problema, fecha tudo, né? Então, isso realmente, a gente toma muito cuidado nesses comitês, para que a coisa realmente flua legalmente, seguindo todas as normas, né? Aí dizia que o Poder Executivo ia regulamentar essa lei
de 1979. Só que ele nunca fez isso, né? Ele nunca indicou qual seria o órgão competente para o registro, as condições para os biotérios, ele não chegou a fazer. Até que, até que esse é o Sérgio Arouca. Sérgio Arouca foi médico sanitarista, pesquisador brasileiro, e ele lutou muito por uma nova lei, que é a Lei 11.794 de 2008, que ficou conhecida popularmente como Lei Arouca. Ele liderou o processo, mas a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, várias sociedades científicas se empenharam para modernizar essa legislação. O próximo, João, por favor. E aí eu vou agora falar de alguns dos principais artigos dessa lei, mas vocês podem obter no site do CONSER, né? E então aí diz que realmente tem que ser obedecido aos critérios estabelecidos na Lei Arouca, tá? Ela só pode ser feita, a utilização de animais, em estabelecimento de ensino superior e profissional técnica de nível médio da área biomédica. São apenas nessas condições. Então, realmente, para colégios e outras unidades de ensino, não é permitido, tá? E o que eles consideram como atividade de pesquisa? Relacionado com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e qualidade de controle de drogas, medicamentos, alimentos, instrumentos ou qualquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. Então, por exemplo, as vacinas que a gente recebeu da Covid, né, durante a pandemia, elas passaram necessariamente por 2 espécies animais, tá? Isso é norma internacional. Só então, passado por 2 espécies, elas passaram a testes em humanos. Isso é norma em qualquer lugar do mundo, né? Como eu falei, a agropecuária não entra nessa legislação. A próxima, João. Aí, quem são esses animais, né? São os vertebrados, popularmente conhecidos como vertebrados, né? Isso foi muito interessante porque quando ela foi... Acho que eu participava da congregação do Instituto e tem muita gente que trabalha com invertebrados e eles ficaram indignados porque a lei só incluía vertebrados. Na realidade, isso tem a ver com condições que eles chamam de senciência, quer dizer, um animal que pode memorizar dor ou desconforto. Aparentemente, tem todo um movimento para incluir também cefalópodes nessa legislação, porque cefalópodes são animais também bastante diferentes dos demais invertebrados, né? Então, define o que é o experimento, né? Procedimentos efetuados em animais vivos, visando a elucidação de fenômenos físicos ou patológicos, mediante técnicas específicas e pré-estabelecidas. E prevê também a morte por meios humanitários, tá? E tem toda uma série de normas para você poder fazer a eutanásia ao fim do experimento. Próximo, João. Aí foi criado o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, o CONSER. Isso foi bastante importante porque é um órgão normativo federal que abrange todo o território nacional. E tem todas as competências do CONSER, né? Ele tem que formular e zelar pelo cumprimento das normas, ele tem que credenciar as instituições, tá? Para criar animais para ensino e pesquisa científica. Então, todos os biotérios do Brasil que criam animais para experimentos científicos têm que ter o credenciamento no CONSER, né? Ele monitora e avalia a introdução de técnicas alternativas. Eu vou falar isso um pouco mais adiante, que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa. Ele estabelece periodicamente as normas, tá? Hoje em dia nós temos mais de 40 normas, resoluções baixadas pelo CONSER, né? E volta um pouco mais adiante. Isso. Peraí. Desculpa, Cida, não sei se eu bati aqui sem querer. Aqui, estava nesse, né? Isso, exatamente. Tá?
E então rever periodicamente essas normas e normas para instalação e funcionamento dos biotérios. Então, por exemplo, os biotérios da USP passaram por várias reformas. O biotério do Instituto de Biociências de Animais Ectotérmicos está passando por reforma. O de roedores foi reformado. Então, tem uma série de normas de como que esses biotérios têm que ser organizados, né? A próxima. Gente, vocês podem ir perguntando, tá? E aí entrou as comissões de ética no uso de animais, tá? E toda instituição tem que ter uma comissão de ética do uso de animais. Que trabalha com animais, ela tem que ter essa comissão. Você tem que ter um médico veterinário, você tem que ter biólogos, você tem que ter docentes e pesquisadores na área específica e um representante de sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas no país. Como eu falei, foi aí que eu entrei nessa história. Então, eu não participava e, assim, confesso que eu aprendi muito nesse tempo todo, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de participar, vale a pena. Realmente, a gente aprende muita coisa, né? E as CEOs, elas têm que cumprir tudo que está disposto na lei, tá? E atender às resoluções do Conselho. E elas examinam previamente os procedimentos. Então, como é que funciona? Quando um pesquisador vai desenvolver um projeto, ele apresenta esse projeto a seu. Tem os formulários, etc. e tal, e a gente analisa, né? E vê se esse procedimento proposto atende às normas da lei. Próximo, João. Também manter cadastro atualizado dos procedimentos, isso é enviado cópia ao CONSER. O cadastro dos pesquisadores, que também tem cópia no CONSER, quer dizer, o CONSER tem um registro de tudo isso. Certificado, por exemplo, quando você vai publicar numa revista científica e você trabalhou com animais, você tem que ter um certificado de que os experimentos foram analisados pelas entidades competentes, tá? Sem isso, você não consegue. Aí, se notificar o CONSER, caso tenha acontecido algum acidente com os animais nas instituições credenciadas, e qualquer descumprimento de exposição, a própria CEO determina a paralisação do experimento até que a ilegalidade seja sanada. Então, as CEOs têm bastante independência e autonomia de atuação. Ou seja, o diretor do instituto, o diretor da faculdade de medicina pode chiar que o projeto não foi aprovado, mas se a CEO não aprovou, ele não é realizado. Isso é muito importante, tá? Porque a gente não pode ficar sujeito aos humores das pessoas que estão ali no poder, né? Então, elas têm bastante independência e autonomia de atuação. Próximo. Aí vocês já ouviram falar, né? 2 pesquisadores, Russell e Bush, que estabeleceram os famosos 3 R's, né? Então, existem métodos alternativos ao ensaio com animais, né? Replace. O número de animais é o mínimo possível para garantir validade ao teste, reduzir. Existe algum meio para alterar o procedimento a fim de minimizar o sofrimento animal. Assim, aprimora-se a técnica, tá? Esses princípios, eles estão implícitos nas recomendações da Lei Arouca, certo? Então, eles obedecem aos 3 R's. Seguinte, João. Então, a resolução normativa número 12, eu acho que essa daí eu não coloquei no Classroom, eu posso até colocar. Ela lida especificamente com os 3 R's, né? Então, ela trata da substituição, as propostas de utilização de animais para fins científicos ou didáticos devem considerar a substituição dos animais por métodos alternativos validados, tá? Isso nem sempre é possível, por exemplo, quando trabalhos de técnica cirúrgica, né, mais complexos, necessariamente você tem que realizar com animal. Mas, de modo geral, se procura substituir. Redução.
Então, a redução do número de animais, ela não deve ser implementada à custa de um maior sofrimento de animais individuais. Quer dizer, você reduz o número de animais, mas aqueles lá vão sofrer mais, tá? E você vai ter perda de confiabilidade dos testes estatísticos. Então, tem um limite dessa redução, tá? Mas, assim, o que eu tenho observado nos projetos que passam, especialmente na medicina, que eles têm uma quantidade imensa, eles realmente procuram reduzir o número de animais, e se a gente suspeita que tem um número muito grande, é feita uma diligência, a pessoa tem que justificar aquele número de animais. Eventualmente, o tipo de experimento implica numa mortalidade per se, né? Per se. E aí a gente autoriza um número maior de animais, mas de modo geral tem se reduzido bastante. O uso de animais em experimentos sequenciais, tá? Ou seja, você faz o experimento X, depois você passa para o experimento Y e para o experimento Z, tá? Isso tem que ser autorizado pela CEA, porque de repente isso vai implicar num mal-estar animal, né? Então, isso daí tem que ser considerado também. As atividades didáticas devem envolver não mais que o número mínimo de animais necessários para alcançar os objetivos educacionais. E então, isso daí a gente vê na veterinária, na medicina, mesmo na biologia, tem alguns procedimentos didáticos que usam animais, mas isso realmente é bastante reduzido. E, assim, é interessante porque uma vez o Eduardo, lá da medicina, ele conversou com alguns alunos que tinham feito o procedimento em porcos, eu não lembro exatamente agora o que é. E, assim, se você pergunta, nenhum deles gostou de ter feito aquilo, né? A pessoa não gosta, não sente a vontade. Mas você tem que fazer esse treinamento. Hoje em dia existem alguns modelos, mas ainda são muito caros, mas que no futuro vão, no meu entender, vão substituir o uso de animais em treinamento, tá? A produção de animais, ela deve ser feita de forma controlada para evitar o descarte desnecessário. Então, por exemplo, na faculdade de medicina, eles tinham uma criação de coelhos. Coelhos são usados em alguns procedimentos ortopédicos e para a produção de soros, mas em número muito pequeno, e o coelho se reproduz. Então, a medicina agora decidiu que ela não vai mais produzir os coelhos, porque os próprios técnicos do biotério ficavam chateados, porque de tempos em tempos eles tinham que sacrificar os coelhos. Então, eles decidiram não criar mais esses animais no biotério, né? A próxima, João. Refinamento, né? Então, você tem que escolher um animal que é adequado para aquele processo que você está, aquele experimento que você está fazendo, né? E você tem que considerar características biológicas, comportamentais, construção genética, estado nutricional, estado sanitário em geral. Então, aí entra tanto o biólogo, a competência do biólogo, como a competência do veterinário, né? O gerenciamento das instalações em que os animais serão mantidos tem atender as necessidades específicas de cada espécie. Então, por exemplo, você não vai pôr no mesmo ambiente, ou próximo, por exemplo, roedores e no outro ambiente doninhas, que são, só dando exemplo, que são, que caçam roedores. Então, você tem que levar isso daí em conta, tá? Da mesma forma, se você vai fazer, por exemplo, na Faculdade de Medicina, o biotério foi todo reformado e tem algumas salas que são usadas para procedimento. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque se os animais do biotério ou de outros lugares ouvem alguma manifestação, som e alguma coisa, isso também interfere nesses animais, tá? O transporte dos animais tem que ser em unidades específicas, tá? Tem que estar hidratado, enfim, ele deve ser muito cuidadoso, tá? A próxima, João. Pesquisadores, professores, usuários,
eles devem empregar as melhores técnicas científicas e educacionais disponíveis, tá? Devem ter treinamento e experiência nos procedimentos. Por exemplo, hoje, quando um projeto é apresentado na CEU, você tem que mostrar. Tem muito projeto, por exemplo, com doutorado. Então, tem que ter um atestado de que a pessoa realizou um curso para trabalhar com aquele animal, com aquele procedimento, tá? E se ela não tem o curso, o orientador, o responsável, tem que atestar que ela tem treinamento. Caso contrário, você não autoriza o procedimento. Então, não tem sentido você autorizar que a pessoa faça uma coisa se ela nunca manuseou um animal, né? Então, você tem todos esses cuidados hoje em dia. Isso é coisa bem recente. Aí, os projetos ou protocolos, eles devem ser planejados para evitar a dor e estresse aos animais, tá? Caso isso não seja possível, quer dizer, caso que você tenha situações de dor ou estresse, tem que ser cientificamente justificado e a ausência de alternativas deve ser comprovada com base em dados recentes. Ou seja, você vai fazer um procedimento que necessariamente vai produzir dor, você tem que justificar. Então, teve um caso, por exemplo, que a gente acabou não aprovando o projeto na medicina, porque ele dava com queimaduras. Então, o protocolo previa realizar queimaduras de 3º grau no dorso de ratos. Seriam, acho que, quatro queimaduras redondas. E aí o pessoal falou, não, isso daí não tem como, é extremamente doloroso, né? E aí a gente acabou não aprovando, apesar de que era interessante, porque a pessoa ia testar a aplicação de pele de tilápia na cobertura de queimaduras. Isso é um problema sério. Mas a gente considerou que não tinha condição de fazer, né? Então não foi aprovado. Aí, então, essas condições devem ser minimizadas, né? E você tem que basear na literatura científica, sempre com a literatura pertinente, né? Na ausência de estudos sobre a espécie em questão, então, por exemplo, você vai trabalhar com um anfíbio, tá? Não tem protocolo, você tem que procurar espécies similares onde já tenha sido feito, né, um procedimento para você poder ter essas informações, né? Um animal com sinais de dor ou de estresse não previstos na proposta deve ter esses sinais aliviados prontamente, né? O alívio da dor deve prevalecer sobre a finalização de um projeto ou protocolo. Então, por exemplo, às vezes acontece da gente pedir, o próprio pesquisador fala, se o animal mostrar sinais de dor, ele será eutanasiado. Então, a gente pergunta, bom, o que são esses sinais de dor? Qual o comportamento do animal que denota que ele está com dor? Às vezes, o fato dele ficar coadinho num canto já é um sinal de desconforto, né? Então, eles têm que... E isso, assim, isso também depende muito do conhecimento daquele modelo, né? E aí, como eu falei, aí entra também o papel do biólogo e do veterinário que conhece esses aspectos comportamentais dos animais, tá? O próximo. O próximo, João. Tá. Essas atividades que causam dor ou estresse, elas requerem uso de analgesia e anestesia, tá? Então, o anestésico não necessariamente é analgésico. Então, dependendo do procedimento, você tem que ter a combinação do 2 ou mais drogas. O primeiro anestésico registrado foi o éter, e foi identificado por um dentista em 1846. Ele percebeu, na realidade, ele percebeu em algumas festas que tinha éter, enfim, que as pessoas ficavam muito alegres e não tinham dor, né? E aí ele começou a testar e foi feito ele propôs para um cirurgião que usasse o éter para fazer uma remoção de um tumor no pescoço de um paciente. E foi feito com muito sucesso, né? Então, isso foi em 1846.
Antes disso, os cirurgiões eram reconhecidos pela rapidez com que faziam os procedimentos. Então, vocês imaginem o que não era fazer uma amputação ou extrair um dente sem anestesia, né? A gente não consegue imaginar isso. A morfina, ela foi, em 1827, ela começou a ser produzida pela Merck. A morfina é um excelente analgésico, tá? Eles devem ser adequadas às espécies, tá? Então, por exemplo, o anestésico para peixes é um composto diferente do que é usado nos mamíferos, né? Então, hoje tem muito estudo. E todos os anestésicos, eles, e analgésicos também, eles podem ter efeitos colaterais. Então, a quantidade e o cuidado, né, tem que ser bastante intensos. Inclusive, hoje no mundo existe uma epidemia de uso de opiáceos, né? Porque eles são excelentes como analgésicos, mas eles podem causar dependência. Né? Em estudos de trauma, tem alguns estudos de trauma, o procedimento tem que ser o mais breve possível, tá? Para evitar dor ou de estresse. Agentes bloqueadores da atividade neuromuscular não podem ser utilizados sem anestesia geral, porque o animal está paralisado, mas ele está sentindo dor, tá? Então, às vezes, você precisa usar um bloqueador para ter um relaxamento muscular, mas isso tem que ser anestesia geral, não pode ser sem anestesia, tá? E eles têm que ser monitorados continuamente, né? A atividade científica didática que envolve o uso de animais tem que ter a duração mínima compatível com a obtenção dos objetivos do projeto, certo? O próximo, João. Eutanásia. Como eu falei, eu coloquei um texto bem detalhado, trata da eutanásia. Eutanásia é um procedimento que é necessário e ele não é nem um pouco... dizer assim, agradável, inclusive, e obviamente, para a pessoa que vai realizar o procedimento, tá? Então, você tem que tratar o animal com mais de respeito. O manejo pré-eutanásia deve ser baseado nas características comportamentais de cada espécie, no sentido de minimizar o risco de ansiedade, dor ou lesões. Então, por exemplo, se você vai eutanasiar um camundongo, e os outros camundongos estão próximos, eles vão perceber que tem alguma coisa errada. Então, esses cuidados todos você tem que tomar e tem que levar em conta na hora que você faz o procedimento, né? O método tem que ser selecionado para que a morte ocorra sem dor e sofrimento físico e mental, tá? Ele deve produzir imediata perda de consciência. Aí você tem seguido de parada respiratória e cardíaca e perda da função cerebral, tá? O método tem que ser apropriado para a espécie e deve-se confirmar a morte após a eutanásia, tá? Às vezes você tem procedimentos ou protocolos em que o animal vai ser operado, vai se fazer um determinado procedimento e ao fim do processo vai ser recolhido amostras de tecido. Então, como o animal já está anestesiado, se procede a examinação e aí, com isso, você tem a eutanásia. Se isso não for dessa forma, após os protocolos experimentais, os animais são eutanasiados de acordo com o método. Então, vocês vão ver nesse documento que eu enviei que você tem métodos adequados, você tem métodos com restrições e você tem métodos que você não pode usar de jeito nenhum. Então, por exemplo, se usava, né, câmaras de CO2. Só que o CO2, o animal sufoca, né? Então tem um sofrimento muito grande. Então, se vai se usar essa câmara, o animal tem que entrar anestesiado. E mesmo assim, hoje em dia praticamente não se usa mais, tá? Tem outros procedimentos também que são usados e lá vocês têm todo o procedimento. De modo geral, a gente trabalha na faculdade, você trabalha muito com roedores, né?
E aí, roedores, você usa uma sobrecarga de anestésico e com isso você consegue a eutanásia sem maiores problemas. Se você trabalha com grandes animais, eventualmente você pode até usar o tiro para sacrificar um animal de grande porte, tá? Mas isso está tudo discriminado, porque se você, isso a gente já viu, infelizmente, quando tinha corrido do jockey, que o animal se machucava, quebrava uma pata, ele era sacrificado imediatamente, né? Porque não teria como fazer. Próximo, João. As pessoas envolvidas têm que ser qualificadas, tá? Como eu falei, não é agradável você eutanasiar um animal, especialmente se você tem alguma relação com aquele animal. Então, teve um caso na medicina em que eles estavam trabalhando com porcos. Os porcos são extremamente inteligentes. Então, eles eram, eu não lembro o procedimento, mas enfim, os porquinhos, eles abriam a porta, os animais saíam, passeavam, voltavam, e quando foi a hora de sacrificar esses porcos, o tiro pode sim ser por arma de fogo, tá? E aí, eles, os técnicos que cuidavam especificamente desses animais, se recusaram, tiveram que chamar outras pessoas, porque realmente eles tinham criado um laço. Isso acontece, né? Com várias espécies, né? Então, o impacto psicológico do pessoal tem que ser considerado. Como eu falei, eles se recusaram, porque eles tinham criado um laço com eles, né? Mas a prioridade é sempre o bem-estar animal. Então, não adianta a pessoa não realizar o procedimento adequadamente, porque ela está chateada, enfim. Você tem que pensar no animal, tá? Então, você não pode prolongar a dor do animal, tá? Mas realmente não é fácil, né? Existem, por exemplo, alguns... Hoje em dia é restrito, mas em alguns protocolos experimentais, você não pode anestesiar um animal para... Enfim, vai se colher material e você não pode anestesiar o animal. No caso de roedores, se usa decapitação, tá? Se isso for bem feito, é rápido. Mas a pessoa que vai fazer tem que ter prática, porque senão realmente é pior a emenda do que o soneto, né? O próximo, João. Aí você tem que ter profissionais com experiência na área, nos grupos taxonômicos, para selecionar o melhor método. Então, aí, de novo, entra o biólogo e entra o veterinário, tá? Hoje tem... As técnicas de anestesia e analgesia são variadas, tá? E você sempre tem que ter um veterinário ali que vai sugerir o melhor método. E a gente sempre consulta, tanto no biociências, como na medicina, como no ICB, tem um veterinário, e ele que vai dizer qual é o método mais adequado, né? Anestésicos inalatórios, as condições têm que ser bem controladas e o equipamento submetido à manutenção e calibração regulares. O que pode acontecer nesse caso? Você pode ter a pessoa que está realizando o procedimento pode aspirar aquele anestésico inalatório. Então, você pode ter problemas da pessoa que está fazendo o procedimento, né? Então, isso é uma coisa que tem que se tomar bastante cuidado. Por exemplo, o éter não é mais usado, mas o éter é extremamente inflamável. Então, você poderia ter explosões pelo manejo adequado. O isoflurano, por exemplo, que é muito usado como método inalatório, se a pessoa expirar aquilo ali, ela apaga em pouco tempo, né? Então, os equipamentos têm que ser muito bem calibrados, né? E aí eles sugerem que seja realizado um rodízio entre os profissionais. Então, foi no caso, por exemplo, dos porcos, que eu falei, que eles chamaram outras pessoas para realizar o procedimento, tá? O seguinte... Métodos alternativos. Isso é uma coisa bastante interessante. Tem uma resolução normativa de 2008. Ela reconhece o uso de métodos alternativos,
validados. Então, você tem que mostrar que aquele método ele tem a mesma eficiência do método tradicional, tá? E eles reconhecem, o Conselho reconhece até o momento 17 métodos alternativos, agrupados em 7 desfechos a seguir. Isso em 2008, eu acho que deve ter mais. Próximo, João. Então, irritação e corrosão da pele. Não se usa mais corrosão ocular, não se usa mais coelho, se usava muito coelho para fazer testes, né, de perfumes, enfim, de outras substâncias, hoje não se usa mais, tá? Fototoxicidade, absorção cutânea, se usa retalhos de tecido, sensibilização cutânea também tem métodos, toxicidade aguda e genotoxicidade. Então, são esses grupos e fazem 17 métodos alternativos, tá? Entretanto, o uso de animais ainda é necessário em pesquisas, ensaios clínicos com medicamentos e vacinas e treinamento médico. Eu sempre gosto de contar que vocês já devem ter ouvido falar do caso da talidomida. Talidomida foi introduzida na prática médica e ela era extremamente eficiente para controlar náuseas do início da gravidez. Acontece que eles não fizeram testes como se diz, para verificar se ela induzia malformações. E começaram a haver casos de crianças que nasciam sem um ou até 4 dos membros, né? E aí teve toda uma batalha nos Estados Unidos, inclusive tem uma pesquisadora que era participante do equivalente da Anvisa de lá, e ela batalhou muito para abolir a talidomida, né? Então, hoje em dia, ela não é mais usada, exceto em alguns casos que não envolvam início de gravidez. Vocês devem ter visto, qualquer bula de remédio fala que o seu uso não é adequado, não é recomendado, deve ser avaliado em mulheres grávidas, porque realmente pode gerar uma alteração que a gente não imaginava. E outro caso que eu gosto de comentar também foi o caso do Instituto Real. O Instituto Real, com o pretexto de se eliminar o sofrimento animal que supostamente teria nas instalações, ele foi totalmente depredado, os animais muitos roedores foram simplesmente soltos na rua, e o Instituto encerrou as atividades. De modo que, por exemplo, as vacinas desenvolvidas no Brasil, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina para a Covid, só para dar um exemplo. Essa vacina vai ter que ser enviada para o exterior, para algum país que tenha pelo menos 2 espécies animais, e aí, depois de testado nesse país, aí ela volta para ser aplicada em humanos. Então, o Brasil não é independente nesse aspecto, tá? Qualquer medicamento e vacina nova tem que ser mandado para o exterior para fazer o teste, para então voltar e ser aplicado aqui, tá bom? Gente, era isso que eu gostaria de falar, eu agradeço e agora vamos perguntar e conversar. Obrigado, Cida. Eu vou encerrar aqui a gravação. O pessoal perguntou se a gente pode disponibilizar os slides, tudo bem, Cida, no Classroom? Pode, não tem problema, não tem problema.